Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês como criar um agente de inteligência artificial com a ferramenta N8N. É uma ferramenta sem código, porém muito poderosa. Primeiro eu vou explicar de forma bem rápida aqui o que é o N8N. É uma ferramenta de automação open source que você pode instalar na sua máquina ou em alguma VPS. Qual a vantagem de instalar na sua máquina? É que você não vai pagar ter custos adicionais. Porém, só vai poder usar localmente no seu computador, ou seja, enquanto estiver ligado. Se for em um VPS, você vai poder deixar, por exemplo, 24 horas por dia. E o lado negativo é que você vai ter custos adicionais. Bom, eu vou entrar aqui no meu N8N, que eu hospedei no VPS. Para criar seu primeiro workflow é bem simples. Você clica aqui em Create Workflow. Ele vai abrir essa tela aqui para vocês. E aqui vai ser onde fica todo o seu workflow, ou seja, o seu fluxo de trabalho. E toda automação, ela tem um conceito que se chama gatilho, que você pode clicar aqui nesse maisinho para escolher algum gatilho. O gatilho é onde a sua automação vai ser iniciada. Por exemplo, imagina que eu tenho uma arma que atira. Para sair a bala, eu tenho que dar o gatilho, que no caso do gatilho da arma é apertar com a mão. E o gatilho do N8N pode ser diversos. Pode ser um webhook, ou seja, receber uma notificação na internet. Nesse caso, eu vou usar esse chat aqui de mensagem, que é só para me simular uma mensagem recebida do usuário. O meu primeiro node do workflow vai ser o da mensagem, e o segundo já é logo de cara o agente. Esse agente A é o que vai receber a tua mensagem, processar e responder nessa saída. O N8N ele funciona com workflow horizontal, ou seja, para ficar mais fácil visualmente, o fluxo vai dar início aqui, passar por essa linha, ser processado no agente e sair aqui, ó. Esses três subnodes que estão na vertical vamos dizer assim, ferramentas do agente. O primeiro é esse, que é o módulo que você vai usar, que aqui pode ser usado o DeepSeek, pode ser usado o Gemini do Google. Eu prefiro usar o da OpenAI. Mas aqui você poderia escolher qualquer um outro de sua preferência. E para configurar o seu model, é bem simples. Você entra aqui. Aí aqui não vai estar assim. Aqui é porque eu já cadastrei as minhas credenciais. Mas basta clicar nesse lápisinho aqui. Adicionar só a API Key. E é só essa informação que vai precisar. Em outro vídeo eu posso ensinar vocês como buscar isso na API da OpenAI. É bem simples também. E aqui embaixo vocês podem escolher o modelo que vai ser usado. Aí aqui vai da sua preferência de capacidade, preço. Eu prefiro esse GPT-4o Mini, que é um mais recente. E não é muito caro o valor do token dele. Esse outro subnode é a memória do agente, é a memória de contexto. Ou seja, para toda vez que você mandar uma mensagem, ele recuperar as mensagens anteriores que você mandou para ele. Ou seja, para ele não fugir do contexto. Se essa memória não tiver habilitada, você não tiver escolhido alguma memória, toda vez que eu mandar alguma mensagem para ele, ele vai entender como se fosse a primeira e fugir do contexto. Então, com isso, com esses simples três nodes, eu já consigo usar meu agente. Vou dar um exemplo aqui, clicando em OpenChat. Eu vou dar um exemplo aqui de uso sem a memória de contexto, ou seja, ele não vai recuperar as mensagens anteriores que eu mandei para ele, ele sempre vai entender como a primeira. Por exemplo, se eu perguntar quem é Elon Musk, ele vai processar aqui, ó. Ele vai processar e responder.
Elon Musk é um empresário, tarará, tarará. Ele me deu a resposta. E ele seguiu esse fluxo, que foi o gatilho que disparou o início da automação. Ele recebeu a mensagem, passou para o agente processando a mensagem, ele desceu aqui na vertical, no subnode, que foi o model, processou, retornou para o agente, aí o agente deu a saída. Que se eu clicar aqui no agente, eu vou ver aqui a saída aqui, o output dele. Aí aqui, como eu disse, ó, ele entrou com a mensagem, processou e deu o output. Como eu não tenho a mensagem, vou continuar aqui o chat. Vou perguntar agora. Eu vou perguntar agora, por exemplo, quais as empresas dele? Aqui, ó. Para poder ajudar, precisa esclarecer a quem ou a que ele se refere. Ou seja, ele não entendeu quem é ele no contexto. Por quê? Porque eu não tenho uma memória de contexto. Aí você pode me perguntar como que adiciona essa memória. Você pode usar tanto algum serviço em nuvem, por exemplo, Post, o Redis, que são todos serviços, pode ser tanto em nuvem ou aqui no próprio VPS que você instalou. Aqui no nosso caso eu vou usar aqui o Windows Memory, que é aqui do N8N mesmo, que ele vai usar a memória do Windows e, ou seja, da janela que a gente está aberta aqui no N8N. Agora que eu adicionei, ele vai ter a memória, ele vai conseguir armazenar as mensagens. E toda vez que eu mandar uma nova mensagem, ele vai recuperar o contexto e o meu histórico de mensagens. Vamos fazer o teste. Se eu clicar aqui nessa lixeira, ele vai apagar tudo o que eu mandei. Vou reiniciar aqui, dar um reset. E de novo. Aqui ele me respondeu. Ó. Eu perguntei quem é Elon Musk, ele respondeu. Ok. E o fluxo foi esse. Ele recebeu o gatilho de mensagem, passou para o agente. O agente salvou na memória e chamou no o modem. Quando o modem retornou a mensagem para ele, ele foi novamente na memória e salvou as duas mensagens que eu mandei. Que foi, no caso, quem é Elon Musk e a resposta da OpenAI, do modem. Agora, se eu voltar e perguntar, fazer a mesma pergunta que eu fiz antes, agora ele vai lá, ó, ele tá processando, ele recuperou a mensagem, ou seja, o meu histórico, e respondeu. Elon Musk está associado, tanana, ou seja, ele entendeu o contexto de mensagens que eu mandei para ele. E esse último ferramenta, esse último subnode é o de ferramentas, que é onde vai estar alguma ferramenta, alguma chamada de API ou uma consulta no banco de dados ou alguma base de conhecimento para a gente. É onde ele vai recuperar ferramentas para o bom funcionamento dele. Por exemplo, se eu for criar um agente de agendamento com o Google Calendário, é aqui que vai entrar. Aqui eu tenho várias opções, ó. Aí é aqui que ele vai criar o link de agendamento, processar e retornar para o cliente. Aqui eu posso usar ferramentas de
tanto de acessar alguma API. Vou criar um bem simples aqui, por exemplo, que é de calculadora. Se eu perguntar, por exemplo, resolva como é uma ferramenta de calcular, viu que ele desceu no Subnode, calculou, retornou para ele e ele processou tudo e retornou a saída. Bom, com isso eu consegui mostrar o funcionamento completo do agente usando os três subnodes. Bom, e nesse vídeo é isso. Se você se interessou e quer mais vídeos como esse, deixa aí no comentário.